Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos, cheios da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a graça seja abundante em nossas vidas, sempre em abundância, de amor, de paz, de alegria, de regozijo, de justiça, de honestidade, de pudor, de todo o fruto do Espírito sejais vós, portanto, cheios. Bem, o nosso assunto, queremos falar um pouquinho sobre o excesso. O excesso é aquilo que passa dos limites, né? E em tudo pode haver o excesso. Não, as pessoas às vezes querem jejuar e excede, querem fazer algo que Jesus fez para imitar Jesus, mesmo Moisés, esquecendo que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e ele não teve fome. Então, depois dos 40, que a Bíblia fala que ele sentiu fome. Isso quer dizer que é uma coisa inédita, uma coisa diferente, né? Às vezes as pessoas querem se exceder em santidade, ceder em justiça, exceder em sabedoria, enquanto outros querem se exceder em impiedade, em loucura, uns que se excedem vamos dizer assim, em repartir, dar até tudo o que tem, e outros seguram demais, excedem nisto. Temos um conselho muito aplicado, muito bom, de Salomão, Eclesiastes, na sabedoria, dizendo assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, não sejas louco, porque morrerias antes do tempo? Então, a correção às vezes se torna em excesso, e a ira, né? Quando a pessoa começa a corrigir, na medida que vai passando, a ira vai aumentando, e aquilo que era para ser uma correção passa a ser um espancamento, passa a ser uma arbitrariedade. Então, de qualquer forma, meus irmãos, devemos ter cuidado com tudo aquilo que nós propomos fazer. Nós temos um episódio na Bíblia Sagrada de uma guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, narrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 2. Depois de todos os acontecimentos ali, a morte de Saul, a morte de Jonatas, e o rei Davi foi ungido em Judá, para ser rei de Judá. Mas em Israel estava ali separado o reino, né? Sendo dois reinos, o reino da casa de Saul e a casa de Davi. Davi foi ungido em Judá, porquanto ele já estava afastado ali do reino de Saul, porquanto Saul queria matar. Mas nós queremos enfatizar algo. Depois da morte do filho de Saul, que ficou no lugar de seu pai e tendo como general do seu exército a Abner. E então o filho de Saul, com o nome de Isbosete, e Abner o constituiu rei. Então, sobre todo Israel, e da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas a casa de Saul, de Judá, seguiu a Davi. Agora, houve uma guerra
entre a casa de Judá e a casa de Israel, onde foi rei por muito tempo, Saul, por algum tempo. E houve uma guerra para ver quem que ficaria com o reino completo. E na sequência, a partir do verso 12, nós encontramos o início disto. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, e de Manaim, Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os seus de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeon. Pararam esses de um lado do açude e os outros do outro lado. E disse Abner a Joabe: levantam-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se. Então se levantaram e passaram em número de 12 por Benjamim e por Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro e meteu-lhe a espada no lado e caíram juntamente. Assim se chamou aquele lugar Helcate Azurim, que está junto a Gibeon. Vejam que os 12 morreram ali. Seguiu-se naquele dia uma crua peleja, e Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos filhos dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael, que por sinal eram sobrinhos de Davi. E Azael, o mais novo, perseguiu Abner, o general do reino de Israel. Mas Azael não queria feri-lo na batalha. Então Azael perseguiu Abner sem se desviar de suas pegadas nem para a direita nem para a esquerda. A perseguição se tornou excessiva. A perseguição se tornou excessiva. Os homens de Israel já tinham sido derrotados. Mas mesmo assim, Azael queria matar o chefe do exército de Israel. Abner olhou para trás e perguntou: és tu, Azael? Respondeu ele: sou. Então desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma os seus despojos. Azael, porém, não quis desviar-se e de segui-lo. Então não houve outra opção. Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? Como levantaria o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, não insista, gente. Por que você vai persistir naquilo? Uma batalha que já tinha sido ganha, mas queria fazer o massacre, destruir até todos. Porém, não querendo ele se desviar, Abner feriu no ventre com a extremidade inferior da lança que ele saiu por detrás. Ele caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. Por que ele morreu? Porque insistiu. Houve um excesso de perseguição. A ira, o desejo de matar, o desejo de ser superior, o desejo de dizer: eu matei o comandante do exército. A vaidade. Às vezes alguém te faz um mal e depois ele percebe que ele não foi bem-aventurado em fazer aquilo. Mas aquele que foi ofendido não consegue perdoar e insiste em perseguir tal pessoa, a tal ponto de que a pessoa fica até sem saída. O Abner ficou sem saída. Pediu por 2 vezes: por que estás a me perseguir?
deu uma opção a ele, já que ele estava com ânsia de matar, com desejo de matar. Lança-te sobre um moço aí, toma o seu despojo. Mas ele não se desviou. O desejo de ser famoso, o desejo ele se excedeu na perseguição e foi morto. Porém, olha, então aquele pessoal chegava e onde estava aquele Azael caído, eles paravam. Porém, Joabe e Abisai perseguiram Abner e ao pôr do sol, chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeon. Então agora se defrontaram. Então os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, formando-se num batalhão, puseram-se no cume de um outeiro. E Abner gritou a Joabe. Agora, a voz da sabedoria falou. A voz da sabedoria tinha falado antes para o irmão de Joabe. Ele não atendeu. Ele só parou com a morte. Por que insistir naquilo que é errado? Por que insistir naquilo que não te dará vida? Por que insistir-se no fanatismo? Por que insistir-se numa coisa errada? Se você tem a oportunidade de fazer o que é correto, de empenhar-se naquilo que é correto e deixar de lado aquilo que prejudica a si mesmo e ao próximo. Então Abner levantou a sua voz e gritou e bradou a Joabe: consumirá a espada para sempre? Já tinha chegado o momento de cessar aquela batalha, eles já tinham sido derrotados, já fugiram. Mas eles queriam não somente vencer a guerra, mas massacrar. Por último, já não é guerra, já é o massacre realmente. Mas ele gritou bem alto, a ponto que Joabe escutou: consumirá a espada para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura? Até quando demorarás para dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Uma luz, uma voz gritou para que o excesso cessasse. Já não era mais racional, já não era mais uma guerra, já era uma destruição, um extermínio. E Joabe foi mais sábio do que seu irmão e respondeu: tão certo como vive Deus, se não tivesse falado, só amanhã cedo o povo teria cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Assim Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, não perseguiram mais Israel e tampouco pelejaram mais. Vejam bem, estava tão fácil, né? Mediram forças. É como numa luta, o juiz determina a hora de parar. O outro já bateu a mão na lona, mas tem uns que querem prosseguir batendo. Joabe queria, mas teve alguém que o alertou e ele atentou para aquela voz. Até quando perseguirás a teus irmãos? Até quando matarás a teus irmãos? Tu tens mais força? Mas eles já se renderam, agora você se torna responsável por eles. Quando a polícia prende alguém, assim diz a Constituição, ele se torna responsável pela sua vida. Por isso ele protege aquela pessoa. Ah, mas ele é bandido. Mas é dever da força policial protegê-lo até que ele seja julgado e condenado. A população tem que entender isto. O povo tem que entender isto. Agora,
persistir no erro, aí é a derrota. Não persista no erro. Você tem conhecido a verdade de Deus. Saia do erro, saia do engano. Não sejas demasiadamente fanático, demasiadamente preso a um sistema, a uma seita. Acorda para a vida. Pegue a oportunidade que Deus dá. Viva corretamente para Deus. Deus te abençoe. E guarde isto. Quando fores corrigir alguém, quando for chamar a atenção de alguém, tudo tem o seu limite. Busque a educação cristã, o amor cristão, e tudo estará melhor. Deus abençoe a meus irmãos, a minhas irmãs, os pais, as mães, os filhos, quando for te dirigir aos pais, os pais, quando for se dirigir em palavras aos filhos, o marido, a esposa ao marido. Não se exceda. Tenha a graça de Deus para ter o autocontrole, o domínio próprio. E você estarás vencendo a si mesmo e ao mundo. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Amém.